Amigas e amigos, como no provérbio, se não pode derrotá-los, junte-se a eles. O ministro das Relações Exteriores do governo golpista brasileiro, Tucano Aloysio Nunes Ferreira, disse que na Venezuela ocorre um processo de ruptura da ordem democrática com a decisão do presidente venezuelano, o Nicolás Maduro, de convocar uma constituinte com ampla participação popular. O golpista está se utilizando de termos indevidamente, termos que os democratas, patriotas, progressistas brasileiros usam para caracterizar a ruptura da ordem democrática aqui no Brasil, com o impeachment fraudulento da presidenta Dilma Rousseff, com a ruptura com o programa de governo eleito em 2014. Ninguém elegeu reforma da Previdência, ninguém votou em reforma trabalhista, na PEC 55, na entrega do nosso pré-sal. Houve sim uma ruptura com a soberania popular, com a soberania do voto. Aqui foi claramente um golpe, não tem como tergiversar, não tem como fugir dessa constatação óbvia. Na Venezuela o processo é completamente diferente. Lá há uma contaminação de um processo golpista que não vem de hoje, que não é de agora, vem de 2002, quando a direita deu um golpe lá, destituindo, sequestrando o então presidente Hugo Chávez. Depois o povo foi lá, enxotou os golpistas do poder e reinstalou o presidente Hugo Chávez e, consequentemente, a ordem democrática, a ordem constitucional. Desde então existe uma campanha sistemática para se promover um golpe de Estado na Venezuela. Acontece que na Venezuela o processo democrático, o processo progressista está mais enraizado no povo. Com todo esse cerco econômico, essa guerra midiática que se move contra o governo venezuelano, o governo se mantém. Eles não conseguiram reunir forças para dar o golpe, ao contrário do Brasil. Aqui, por diferentes circunstâncias, não foi possível criar essa consciência maior na sociedade da necessidade de se ter progresso social, de se ter desenvolvimento econômico, soberania. Na Venezuela aconteceu exatamente o contrário. Evidentemente que com toda essa campanha de cerco, as coisas se agravaram muito. Essas manifestações que ocorrem na Venezuela, difusa, claramente manipuladas, claramente financiadas, corre muito dinheiro por trás de tudo isso. Tem interesse, a Venezuela está em cima de um grande poço de petróleo, tem uma importância gigantesca na geoeconomia do mundo. Claramente com essa finalidade que eles querem dar o golpe na Venezuela. Assim como deram no Brasil, nós não podemos desconsiderar aqui a essência do golpe no Brasil. Como diz o Muniz Bandeira, cientista social, historiador, a política externa dos governos Lula e Dilma foi tão importante ou até mais importante do que as políticas públicas de inclusão social, de democracia, de incluir o povo na dinâmica social, política e econômica do país. Uma grande massa que se multiplicava aí à margem da sociedade organizada, sem poder aquisitivo, sem cidadania, sem perspectiva, porque a política externa brasileira conectou os interesses do país em diferentes polos do mundo, fundamental para a nossa balança comercial, o saldo positivo da nossa balança comercial, do estabelecimento de relações políticas com outros polos, no sentido de desmontar o poderio gigantesco do polo dominante, aí da União Europeia com os Estados Unidos, com a predominância da máquina de guerra norte-americana. O golpe aqui no Brasil tem todo esse sentido, é importante a gente localizar bem isso, não à toa que o José Serra assumiu o Ministério das Relações Exteriores, tão logo o golpe foi consumado. Depois passou aí para o seu lugar-tenente, que é esse ministro boquirroto, esse tucano aí, Aloysio Nunes Ferreira. Não à toa eles criaram a Operação Lava Jato, como eles dizem, eles mesmos que dizem, que foi criada para investigar este governo, o governo Lula, o governo Dilma, para investigar escândalo na Petrobras. Ora, todo mundo sabe que o que eles dizem que tem na Petrobras tem em vários outros lugares, no metrô de São Paulo, em Furnas e etc. Por que na Petrobras? E por que eles não investigam exatamente o que acontece na Petrobras? Quem sabe exatamente o que acontece na Petrobras, o que aconteceu? Se alguém souber aí, ganha um doce, ganha um prêmio. É só falar. Se eles investigaram alguma coisa, Caixa 2, corrupção, propina e tal, mas de concreto, o que vem a ser isso exatamente? A não ser farofada, fanfarronada, fanfarronices. É claramente um processo político de desmonte da Petrobras, de entrega do nosso pré-sal, e esse ministro,
Aloysio Nunes Ferreira, está inserido exatamente nisso. É a lógica dos tucanos que tentaram destruir a Petrobras lá atrás, quando eles reinaram, no reinado do Fernando Henrique Cardoso. Fizeram de tudo para destruir a Petrobras. Eu vou deixar aqui de novo o link de um artigo que eu fiz para a revista Princípios. A Petrobras, uma vida sob o cerco da direita. Portanto, o que acontece na Venezuela tem que ser entendido nesse âmbito. Por que eles deixariam aqui no Brasil, por exemplo, livre, leve e solto, patriotas, democratas, que foram responsáveis por essa conexão do Brasil em outros polos, por essa expansão da importância do Brasil na geopolítica mundial, como Lula, o José Dirceu, como o almirante Otton, que está preso lá por decisão daquele outro juizeco lá do Rio de Janeiro, braço da Operação Lava Jato, lá o Marcelo Bretas, outro fariseu. Por que eles deixariam tudo isso acontecer livremente com esta ordem estabelecida, essa ordem golpista estabelecida? A lógica da Venezuela, do golpe no Brasil, das manifestações da direita na Venezuela, dessa manifestação desse ministro Boquirroto, está inserida nesse contexto de uma tentativa de instauração de uma ditadura do capital, do projeto neoliberal, que são as tensões lá nas fronteiras da Rússia e da China, a guerra na Síria, os ataques no Afeganistão, a guerra no Oriente Médio, enfim, as tensões lá contra a República Popular Democrática da Coreia, as tensões na Argentina, no Equador, na Bolívia, o golpe em Honduras, o golpe no Paraguai, é um cerco, eles foram cercando o Brasil para dar o golpe aqui no Brasil, criaram as condições para dar o golpe aqui no Brasil e contaram aqui com a quinta coluna. Esses golpistas aí, a elite brasileira, a direita brasileira entreguista, completamente envolvida nessa lógica da ditadura do capital. É uma ditadura contra o povo, contra os interesses do povo, contra a previdência social, contra o nosso pré-sal, contra a nossa democracia, contra a nossa estrutura sindical, contra o nosso quadro partidário brasileiro que permite ao povo, aos trabalhadores, ter representação no parlamento ou nos parlamentos. Esta é a lógica de tudo. A questão da Venezuela, a questão brasileira, a questão da Rússia, da China, as tensões ali que eles criam nas suas fronteiras, tem tudo a ver com esta lógica da geoeconomia, da geopolítica mundial. É importante que a gente situe bem as coisas para a gente compreender a profundidade e a extensão do golpe. Compreender na nossa micropolítica, na nossa economia doméstica e na nossa política doméstica, o sentido de todas essas campanhas contra a Petrobras, contra qualquer projeto desenvolvimentista, qualquer projeto progressista de inclusão social, de inclusão do povo na dinâmica social e política do país, que tem as suas forças, que expressam isso, as suas forças políticas e as suas personalidades políticas. As perseguições da Operação Lava Jato é isso aí, nada mais, nada menos do que isso aí. Essa campanha contra a esquerda, nessa criação dessas fossas midiáticas que criam os esgotinhos, que eu sempre falo aqui, que alimentam essa popularidade aí do fascistinha medíocre Jair Bolsonaro, que eles criam essas tensões, criam essas polarizações, conforme eu disse aqui ontem, para dizer, tem um extremo de extrema direita, um de extrema esquerda, que seria o Lula e o Bolsonaro, e a gente vai construir algo aqui pelo meio, pelo centro. Este é um desenho que eles estão ensaiando aí para fazer o esquadro, para tentar ver como é que eles dão prosseguimentos aí na política do golpe, na politicagem do golpe. É isso. Muito obrigado pela atenção. Divulgue o outro lado da notícia. Um abraço, até a próxima.